Então, querido, Jesus ressuscitou no terceiro dia e tem alimento para você. Essa palavra é alimento para você. Ele não quer que você desfaleça no caminho. O Senhor quer que você permaneça na verdade do Evangelho. E no versículo 6, você que está analisando a palavra comigo, Marcos 8,6, eu estou falando da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. 8,6 de Marcos. Ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Então aqui você vê uma ceia, você vê uma representação da ceia. Primeiro Jesus dá os 7 pães, ele parte os 7 pães, a Bíblia diz claramente, e dá para os discípulos, e os discípulos dão para a multidão, demonstrando uma ceia do Senhor aqui. 7 pães, meus amados. Quando você analisa 7 pães, o que representa os 7 pães? Se você analisar Isaías capítulo 11, versículo 1, fala dos 7 Espíritos de Deus, que são 7 qualificações que Deus tem: Espírito Santo, Espírito de mansidão, 7 qualificações de Deus, 7 Espíritos de Deus, 7 pães de conhecimento, de verdade, de amor. Os 7 pães, você pode analisar depois Isaías no capítulo 11, versículo 1. Eu até convido você, fala justamente do que representa esses 7 pães. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, no versículo 1. A Bíblia, falando sobre Jesus Cristo, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, em Jesus Cristo está essas 7 qualificações. 7 Espíritos de Deus está em Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele estava ali, representando esses 7 pães. A Bíblia diz no versículo 8 que eles comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Então, eles comeram e ainda levantaram 7 cestos. O que são esses 7 cestos? São as 7 igrejas da Ásia, porque através daquela ministração, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, todos comeram e ainda sobraram. A verdade do Evangelho que Cristo pregou naquele dia, todos se alimentaram do pão espiritual e do pão material. E até hoje essa palavra tem alimentado muitas pessoas. Passou pelos apóstolos, passou pelas 7 igrejas, e até hoje eu creio que ainda tem homens de Deus, poucos, mas tem, pregando o verdadeiro Evangelho e alimentando as pessoas com essa palavra. 7 cestos cheios. Observe, as 7 igrejas têm um alimento, pelo menos deveria ter. Então, quando você vê, de forma alguma você pode sair a ponto de desfalecer no caminho. Meu amado, você precisa frequentar um local de reunião que, quando você vai, você é alimentado pela verdade do Evangelho, e não por engano, não por heresias, mas realmente pelo conhecimento da verdade de Deus. E a Bíblia diz que no versículo 9, os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Observe que o Senhor Jesus só despediu aquele povo depois deles terem sido alimentados. Eu espero em nome de Jesus e creio que essa palavra tenha te alimentado, que essa palavra de fato tenha entrado em seu coração, que essa palavra de fato tenha agido em seu ser, no teu espírito, que é a verdade do Evangelho. A Bíblia também fala, nesse mesmo texto, que o Senhor tinha uma grande preocupação, que você não desfaleça no caminho, mas que você continue se alimentando da palavra de Deus. Infelizmente, muitos ouvem a palavra, mas não permanecem no Evangelho. Mas que essa palavra venha verdadeiramente agir na sua vida,
Que você realmente não seja somente um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. O desejo do meu coração é que essas palavras tenham edificado a sua vida. E quando você vê eu combatendo algum falso profeta, é porque Paulo falou que ia ter falso profeta. E Paulo disse: Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora do tempo. Porque chegará um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Por isso vamos continuar na doutrina de Cristo e não na doutrina dos homens. Deus nos abençoe.